Olá, nós vamos falar hoje sobre o dilema da desigualdade e a origem do marxismo. Para entendermos a verdadeira natureza da guerra cultural, é necessário uma abordagem objetiva sobre a questão da desigualdade. De forma simplista, essa foi uma das principais perguntas do século XX, do século passado, e que continua em debate. A gente poderia, inclusive, elaborar várias formas de perguntas em relação à desigualdade. A desigualdade é ruim ou a desigualdade é boa? A desigualdade é necessária ou ela deve ser totalmente eliminada? É possível eliminar totalmente a desigualdade? Quer dizer, são várias questões que nós poderíamos fazer e pensar sobre isso. A guerra cultural atual, ela nasceu do conflito específico entre dois modelos de governo com cosmovisões opostas que sobreviveram ao nazismo de Hitler e ao fascismo de Mussolini durante as guerras mundiais. E da maneira como eles responderam a essa questão, que é a questão da desigualdade. Obviamente, esse conflito sempre esteve presente na realidade humana, mas com a Revolução Industrial, a desigualdade ganhou uma visibilidade desigual ou inigualável na história. Os revolucionários da indústria começaram a ser confrontados pelos revolucionários do comunismo, dando início a uma guerra, primeiramente armada, depois uma guerra fria, e, por fim, uma guerra cultural entre o capitalismo e o socialismo. Algo importante aqui é a gente pensar nessa questão ideológica, política de direita e esquerda. E, honestamente, essa questão ideológica de direita e esquerda é impossível de se definir pontualmente. Há vários tipos de esquerda e há vários tipos de direita, indo de uma escala mais de centro até extremos. Esse é um outro paradigma oferecido, inclusive, pelo princípio da desigualdade. Na guerra cultural, faz parte do jogo a conveniência ideológica, a propaganda em detrimento da verdade, com o intuito de manipular o poder. A esquerda, o que a gente observa é isso, a esquerda sempre se travestindo de direita, de até mesmo conservadorismo, e ambas muitas vezes comungando valores direita e esquerda, valores que são corruptos e motivações obscuras. Conceitualmente, tanto a esquerda como a direita, quando inspirados pela amargura e falta de escrúpulos, podem se tornar intolerantes, ditatoriais, criminosas, mercenárias. Isso independentemente da ideologia, se é direita ou esquerda, as pessoas se corrompem. A amargura pode fazer uma pessoa, um partido, um regime se transformar naquilo que a princípio eles foram vítimas e que mais repugnavam. Esse é o legado da falta de perdão, o que eu chamo aí o ciclo da ferida, o poder dos extremos, de oprimidos a opressores. O nazismo de Hitler nasceu dos ressentimentos e da humilhação sofrida na Primeira Guerra, tendo a sua inspiração no fascismo. O marxismo nasceu da Revolução Russa contra a face violenta e repressiva do sistema czarista de Nicolau II. Então, uma constatação cada vez mais óbvia é que o socialismo no mundo está se tornando ideologicamente cada vez mais capitalista, dinheirista. Nós podemos assistir isso principalmente no exemplo da China e também da Rússia. Portanto, existe um capitalismo cruel de direita e principalmente um capitalismo cruel de esquerda, que sustentam uma ditadura financeira
travestida pelo politicamente correto ou o politicamente científico, muito presente na indústria da informação, na indústria farmacêutica, principalmente a indústria psiquiátrica. Eu não sei quantos já assistiram aquele documentário sobre o marketing da loucura, né? A indústria farmacêutica psiquiátrica trilionária, ou na indústria de alimentos, ou na mirabolante falácia do aquecimento global, nos poderes governamentais, etc. Então, esse é o globalismo progressista, a saga do capitalismo e do marxismo selvagens. Então, a questão não é direita ou esquerda, capitalismo, socialismo. A nossa alternativa é a alternativa divina. Independentemente dessas duas ideologias revolucionárias, capitalismo e socialismo, existe uma outra alternativa, a alternativa divina, que se fundamenta na cosmovisão judaico-cristã, cosmovisão bíblica. Historicamente, o elemento mais poderoso para a formação cultural é a religião. Então, a religião, apesar de abrigar a hipocrisia, historicamente é o principal baluarte da ética, cruzando as fronteiras culturais e étnicas. Nesse sentido, a direita normalmente está identificada com países comprometidos com a moral religiosa judaico-cristã, enquanto a esquerda está identificada com países que perseguiram a fé cristã, tendo como exemplos principais toda a ex-União Soviética e a China. Portanto, eu prefiro classificar a cultura judaico-cristã como sendo um tipo de direita conservadora, mas é bem mais do que isso. Eu diria uma direita bíblica, uma eclésia que zela por uma prosperidade responsável, compassiva, solidária e generosa. Então, veja bem, vamos pensar aqui sobre a origem da desigualdade. Uma forma de pensarmos mais claramente sobre conceitos importantes é tentar entender a sua origem. De onde vem a desigualdade? Vamos filosofar um pouco. A resposta primária é que ela vem da individualidade. E a individualidade vem do princípio da liberdade. Então, veja bem, os indivíduos, eles são essencialmente diferentes. As pessoas têm crenças diferentes, têm uma formação diferente, têm capacidades diferentes, fazem escolhas diferentes. Toda pessoa deve ser responsabilizada e respeitada nas suas convicções e na sua liberdade. Essa é a essência da individualidade, liberdade com responsabilidade. A individualidade gera discordâncias, o que é saudável para o aprimoramento humano. A unanimidade e a igualdade, algumas vezes, elas são importantes, mas quando impostas, destroem a inovação. Quando não se permite a individualidade, a unanimidade torna-se burra, estéril, e a igualdade torna-se um injusto mecanismo de controle. A natureza divina não é comunista. Ela incentiva a diferenciação. Na parábola dos talentos, nós vemos isso claramente, a parábola dos talentos revela que a desigualdade é um princípio do reino. Quando a Bíblia fala que aquele senhor distribuiu aos seus servos os talentos, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Ele não deu 5, 5, 5, 2, 2 e 2 ou 1, 1 e 1. Não, ele distribuiu diferentes quantidades de acordo com a capacidade de cada um. Então, de onde vem a desigualdade? Ela vem basicamente da individualidade, uma diferente forma de cada um exercitar a sua iniciativa, a sua capacidade, a sua responsabilidade, o seu empreendedorismo, gerando diferentes resultados, como o próprio Jesus disse, porque
A todo o que tem ser-lhe dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Então, por que a individualidade e a desigualdade são importantes? Porque elas geram um incentivo, o combustível que eleva o padrão de desenvolvimento que todos podem e devem desfrutar. A individualidade, ela deve ser encorajada e não cerceada. Então, nós teremos que decidir se nós queremos uma sociedade livre ou uma sociedade comunista, igualitária. Ambos, liberdade e igualdade como base de um regime político, conceitualmente divergem. Ou é desigual, ou é comunista. Ou você tem liberdade, ou você tem controle. Então, qual é a melhor maneira de equacionar isso? A sociedade livre, ela tende a ser desigual. Não tem jeito. Enquanto a sociedade comunista, ela tende a ser controlada, ela tende a perder a sua liberdade. Não existe comunismo sem o pesado controle do Estado sobre o resultado do seu trabalho. Está implícita na desigualdade a liberdade de fazer escolhas produtivas ou improdutivas. Então essa é uma lei inviolável. Havendo liberdade, sempre haverá desigualdade. Uma outra resposta para a questão da desigualdade vem pelo princípio da herança, ou seja, o acúmulo de recursos, principalmente terras, propriedades, conquistado e mantido pela linhagem familiar ou pela nação. Um dos grandes desafios em se tratando de herança é a sucessão. A história está recheada de exemplos onde sucessores destruíram tudo o que haviam recebido por herança, mas de outra forma, famílias podem, ao longo de gerações, se tornarem em poderosas e ricas dinastias, o que reforça a desigualdade social. Existem pessoas que simplesmente não tinham nada e, com muito esforço, tornaram-se prósperas. Existem pessoas que nasceram ricas em berço esplêndido e desperdiçaram a sua herança indo para a miséria. Existem pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida, souberam aproveitá-las. Existem pessoas que tiveram grandes oportunidades na vida e desperdiçaram todas. Somos os principais protagonistas do nosso sucesso ou insucesso. Então veja bem, vamos trazer isso agora para uma questão histórica, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um dos principais fatores da divisão ideológica do mundo capitalista e o mundo socialista. A Revolução Industrial consiste em um período de grandes mudanças econômicas e sociais que foram realizadas entre os séculos 18 e 19 na Europa, sobretudo na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela chegou para ficar. A principal mudança deste período foi a transição dos processos de manufatura que substituíram o trabalho artesanal pelo uso de máquinas, fazendo surgir uma nova e uma crescente demanda de empregos e oportunidades, além do trabalho que agora passou a ser também assalariado. Os empresários exploravam os trabalhadores, que chegavam a trabalhar até 15 horas por dia em troco de um salário relativamente baixo, digo relativamente, comparado ao lucro dos empresários e dos industriais, os investidores. Portanto, surgiu uma enorme desigualdade deflagrando uma crise. Eu diria que aqui o que ocorreu foi mais uma crise de inveja do que meramente econômica. Eu sei que dizer isso soa um pouco estranho, mas me permita explicar. Primeiramente, esse não foi um tempo fácil.
foi um tempo que muitas injustiças realmente ocorreram. Não dá para tapar o sol com a peneira. Mas nós precisamos entender melhor o que estava acontecendo com a situação financeira das pessoas naquela época. De toda forma, a resposta dada a essa fundamental questão da desigualdade dividiu o mundo entre capitalismo e socialismo. Vale lembrar que a Revolução Industrial começou em um país ou países de cosmovisão judaico-cristã, cujos fundamentos foram estabelecidos pela Reforma Protestante, cuja base social é o liberalismo econômico, associado ao conservadorismo cristão. Então, olha só, antes da Revolução Industrial, nesse período anterior à Revolução Industrial, nós não temos evidência de crescimento sustentável na renda per capita mundial. A explicação para essa estagnação é que existia basicamente uma economia agrária. A propriedade de terra é limitada e nem sempre a colheita é garantida, e isso devido a uma variedade de fatores. Também, quanto maior o número de trabalhadores, menor a lucratividade do trabalho. Há menos terra por indivíduo, portanto, menor a renda per capita. Esse sempre foi um motivo importante que sustentou a escravidão e também a desigualdade. Então, veja bem, com a Revolução Industrial, uma conclusão simples e importante é que, em termos de renda per capita, a Revolução Industrial dava, de fato, condições ruins de trabalho, não porque criou a pobreza, mas porque herdou a pobreza. Veja bem que aquele mundo no início da Revolução Industrial era um mundo composto por uma maioria da população essencialmente pobre. Foi um início difícil para o cidadão comum, mas que passou a ter a garantia do seu sustento, ou seja, um salário, um emprego. Com o desenvolvimento trazido pela Revolução Industrial, a renda per capita mundial só vem crescendo. Nós podemos observar isso nesse famoso gráfico chamado taco de golfe, quando a gente vê o PIB da população mundial por séculos, numa linha abaixo da linha da pobreza, e com a Revolução Industrial, esse PIB sobe drasticamente. Então, antes da Revolução Industrial, a renda per capita mundial, por séculos, vinha abaixo da linha da pobreza. Ou seja, uma renda familiar equivalente a $5, $6 por dia. Esse é o valor adotado pelo Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre. Porém, ao longo dos últimos 200 anos, foi havendo uma diminuição gradativa da situação de pobreza extrema presente no mundo. Olha só, de 1820 ao ano de 2015, a população mundial cresceu de cerca de 1,1 para 7 bilhões de habitantes, enquanto a quantidade de pessoas em situação de pobreza extrema diminuiu de cerca de 1 bilhão de pessoas em 1820 para aproximadamente 700 milhões em 2015. Ou seja, antes da Revolução Industrial, em torno de 90% da população viviam abaixo da linha da pobreza. E atualmente isso então decresceu para menos de 9% da população mundial. É o que nós podemos observar nesses gráficos. O desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias ao longo desses 2 últimos séculos, nos propiciaram uma vida mais longa e saudável. A expectativa de vida em 1820 não era muito maior do que 40 anos e atualmente já está em torno aí de 81, 82 anos nos países de economia livre.
Isso proporcionou um aumento expressivo da população mundial. Mas o que propiciou fazer com que grande parte da população mundial saísse da pobreza extrema nesse mesmo período? Com o início da Revolução Industrial, houve um aumento na intensidade do comércio, gerado pelo desenvolvimento de atividades que não existiam antes. Com isso, mais pessoas passaram a receber salários, oportunidades de emprego. Assim, a obtenção de objetos de desejo, outrora inalcançáveis, passou a se tornar factível para mais pessoas, aumentando a demanda por diversos itens. À medida que o tempo foi passando, o cidadão comum foi se tornando o verdadeiro patrão do mercado. É o que nós chamamos aí o consumismo. De acordo com Ludwig von Mises, no seu livro A Mentalidade Anticapitalista, ele fala o seguinte: é esta ascensão das multidões que caracteriza a radical mudança social efetuada pela Revolução Industrial. Os desfavorecidos, que em todas as épocas precedentes da história formavam os bandos de escravos e servos, de indigentes e pedintes, transformaram-se no público comprador por cuja preferência os homens de negócios lutam. Tornaram-se os clientes que estão sempre com a razão, os patrões que têm o poder de tornar ricos os fornecedores pobres e pobres os fornecedores ricos. Assim, o rumo da nossa civilização começou a ser lentamente alterado, a ponto de, em 1970, pela primeira vez, começar a cair a quantidade total de pessoas que viviam na pobreza extrema. Naquele ano, em 1970, nós éramos algo próximo de 2,2 bilhões de pessoas vivendo na pobreza extrema e hoje estima-se em cerca de 700 milhões de habitantes, sendo a China a maior responsável por reduzir o número total de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O ponto que eu quero chegar é que nós tivemos uma desigualdade virtual. A essência da desigualdade é a comparação. A Revolução Industrial multiplicou a capacidade de produção, sinergizando maquinário, ou seja, tecnologia, com mão de obra. A comparação pode se dar em várias instâncias diferentes. Em relação à Revolução Industrial, nós devemos estabelecer aqui duas comparativas. Primeiro, a renda per capita do cidadão comum, cidadão pobre, antes e depois da Revolução Industrial. Veja bem, era o ganho da pessoa antes da Revolução Industrial e outro era o ganho da pessoa após a Revolução Industrial, apesar das ruins condições de trabalho. E uma segunda comparativa entre o salário do trabalhador e o lucro do empreendedor. Então, veja bem, constata-se que apesar do lucro do empreendedor ser muito maior que o salário do trabalhador, a renda per capita começou a aumentar exponencialmente desde então, ou seja, os ganhos da população aumentaram desde então. Portanto, a Revolução Industrial, apesar de aumentar a renda per capita mundial, gerou comparativamente uma grande desigualdade no salário, no ganho entre patrões e funcionários. Com o crescimento desse conflito, vieram duas respostas que dividiram o nosso mundo. A resposta da inveja, dada pelo comunismo marxista, e a resposta da competência e superação, dada pelo liberalismo econômico. Observe que desde os tempos de Abel e Caim, o sucesso de alguns ou inspira a competência das pessoas ou desperta a inveja delas. O mundo criado por Deus é desigual. Nós precisamos de entender algo.
A desigualdade é invencível e necessária. Nunca vamos conseguir ter um mundo sem desigualdade. A sabedoria de Deus é multiforme. A desigualdade, ela deve funcionar como um chamado à competência, à superação, o sacrifício de Abel. Em primeira instância, pensando como indivíduos, a questão não é a desigualdade, mas aquilo que confronta a nossa improdutividade, que mexe com o nosso comodismo. Isso faz com que em toda desigualdade haja uma parcela de justiça. Então existe uma desigualdade que é justa. Essa é uma das principais questões inerentes à desigualdade. Responsabilidade ou autossabotagem. Todo indivíduo ele pode ou prosperar ou se autossabotar. Seremos os protagonistas da nossa existência ou seremos a massa de manobra? Quando nós não entendemos a justiça inerente à desigualdade, nós corrompemos a nossa existência. Por isso que essa questão é tão importante. De outro lado, pensando não individualmente, mas pensando socialmente, nós precisamos de entender o senso divino de justiça social, ou seja, as verdadeiras bases que fazem com que uma sociedade disponibilize as oportunidades para todos. Essa é uma equação complexa, com uma infinidade de variáveis, mas 2 pontos são extremamente relevantes: família e educação. Sem a proteção de uma família funcional e sem oportunidade de educação, as desvantagens na vida passam a ser enormes para qualquer um. Por isso, a Bíblia fala que a verdadeira religião é socorrer os órfãos, e nós temos tantos princípios e tantas leis que priorizam a funcionalidade da família e também a importância da educação. A desigualdade também torna-se um problema maligno quando alicerçada na corrupção governamental e na criminalidade. É impressionante o prejuízo social que a corrupção traz. E isso precisa de ser combatido com todo o rigor possível. Porém, essa é uma guerra difícil, porque esses bandidos do colarinho branco formam uma elite onde os principais poderes da nação normalmente estão envolvidos, não é? Aqui no Brasil a gente observa isso cada vez mais claramente, como que o executivo, o legislativo, o judiciário, algumas empresas superpoderosas e principalmente a mídia, para despistar todo esse esquema e desinformar a população. Então, eles usam exorbitantes somas de recursos roubados para comprar o silêncio, comprar a defesa e até mesmo a militância de pessoas e instituições, criando assim um enorme sistema de impunidade. Então, infelizmente, isso se torna vicioso na sociedade e lidar com isso é um enorme desafio. Mas, fechando a nossa conversa, eu termino estabelecendo 3 conquistas importantes a serem feitas para lidarmos com a injustiça social e que podem transformar uma nação. Reiterando o que nós falamos, primeiro, é você criar uma cultura de superação e competência, e não de comparação e inveja. Eu tenho uma palavra que eu falo sobre Caim e José. Como que Caim, inspirado pelo sucesso do seu irmão, acabou assassinando, tirando a vida de Abel. Veja bem, ele não suportou o sucesso do irmão. O irmão foi aceito, o seu sacrifício foi rejeitado e por causa disso aconteceu o primeiro assassinato da face da terra. Já por sua vez, José foi vendido pelos irmãos
como um escravo, mas é impressionante como, apesar de todas as situações negativas que foram acontecendo com José, todas as desvantagens que ele foi tendo, a princípio como um servo na casa de Potifar, depois ele foi levado à prisão por causa de uma falsa acusação, ou seja, ele foi superando e finalmente chegou no topo do sucesso, por causa da sua sabedoria e da sabedoria, da revelação apreendida nesse processo de superação, ele livrou a sua geração de uma terrível fome. Era um homem que tinha o trigo fino de Deus para as nações. Então, a primeira coisa é essa, é criar uma cultura de superação e competência. E eu penso que a igreja tem uma grande responsabilidade nesse sentido. Segunda coisa é investir em programas que fortalecem a família e principalmente a educação básica. E finalmente, combater a corrupção política com uma fiscalização microscópica precisa do uso dos recursos públicos, usando leis rígidas para punir os corruptos. Eu acredito que se nós escalarmos essas 3 montanhas, que não são fáceis de serem escaladas, uma cultura de superação e competência ao invés de comparação e inveja, investir em programas que fortalecem família e educação básica e combater a corrupção, nós teremos uma sociedade e uma nação bem-sucedida. Deus te abençoe.